Bom dia, meus alunos do sexto ano. Aqui é a professora Nilza de Matemática. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao assunto de geometria, sendo que o nosso objetivo de hoje vai ser dois só. Ver o que é uma reta, os tipos de reta que a gente vai estudar dentro do plano, né? E depois a diferença entre a geometria plana e a geometria espacial, tudo bem? Pega teu material lá. Esse assunto ele está na página 58 do teu livro, tá bom? Para a gente continuar e dar o segmento aí necessário para estudar, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente pensar em tipos de reta, duas retas têm que vir à nossa memória. Você tem que, no caso, aprender que é a reta concorrente, que eu já vou te definir, daqui a pouco fazer um breve desenho para compreensão, e a reta paralela, tudo bem? Quando a gente pega a reta concorrente, a definição que vem da tua cabeça, e os livros no geral vão te dar, é que a reta concorrente ela é definida como você pegar duas retas no mínimo, que é para poder ter equiparação, e quando elas tiverem em comum apenas um ponto. Falando assim parece um pouco confuso, mas a noção que eu estou te falando é essa aqui, ó. Pensa comigo aqui rapidinho. Eu vou desenhar duas retas, ok? E eu vou fazer com que... Só um momento. Olha aqui. Dá uma olhada aqui, ó, desenhei duas retas. Vou chamar essa reta aqui, ó, de A e vou desenhar essa reta aqui como sendo Bzinho, que a gente já aprendeu que a reta ela é definida como sendo uma letra minúscula do nosso alfabeto. Percebe que quando eu faço isso, essas retas, o que elas têm em comum? Elas estão se cruzando aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é chamado de ponto de interseção. E justamente por ela criar esse ponto, que eu vou chamar esse ponto de P, você percebe que elas se encontram em um único ponto. Então isso para mim vai definir o que é uma reta concorrente. Ah, tia, então uma reta concorrente é aquelas que querem o quê? A mesma coisa que você, né? Você pode até lembrar da ideia de concorrência, né? O que teu concorrente geralmente quer no vestibular, uma prova de cursinho? Quando você vai participar de um concurso público, ele quer o que é a mesma coisa que você, então ele é teu concorrente, ó. É tão correto que a definição parte do mesmo pressuposto. Então, peguei, basicamente, cruzei as retas, o ponto em comum faz com que elas sejam concorrentes, tá certo? Na mesma proposta, vai surgir uma segunda definição para ti, que já vai ser as retas paralelas. O que vai ser para você essa reta paralela? É quando agora a reta, elas não vão ter ponto comum. Basicamente, agora você vai ter que desenhar retas que não vão ter cruzamento entre si. E aí existem vários tipos de reta paralela, mas eu vou definir só um para você aqui para ficar bem claro. Ó. Vou continuar desenhando duas retas. Ó. Pode perceber, olha aqui, ó, reta A e reta B. O que eu percebo nessas duas retas? Elas estão seguindo, ó, sentidos diferentes, né? Uma está indo para essa direção e está para cá, ou seja, elas nunca vão se encontrar no único ponto, né? Então, automaticamente eu defino retas assim como retas paralelas, né? Tudo bem? É a reta que ela não vai ter ponto em comum, tá certo? Lembrando que a gente estuda a geometria euclidiana. A regra de geometria euclidiana diz que duas retas paralelas nunca vão se encontrar nem no infinito, porque existe sim, caso alguém queira pesquisar, né, um pouco mais sobre as definições de reta, existe um estudo que é a geometria não euclidiana, que ele já vem dizer o contrário, que lá no infinito vai chegar uma hora que as retas elas vão se encontrar, mas como eu te falei, no sexto ano, na nossa série geral, o ponto de referência para estudar a geometria é o Euclides, e o Euclides ele fala, duas retas paralelas nunca se tocarão. Então, ela vai ser para ti a definição que nós esperaremos, tá? Para estudo. Indo, né, seguindo essa parte aí, teórica, eu venho definir para ti duas coisas que meio que você até já viu, porque no quinto ano a gente também estuda geometria, né? E lá tu aprende duas definições que eu vou te lembrar, que é tipos de figura. O objetivo principal da geometria é estudar figuras. E aí ela vai dividir essas figuras em duas formas. A geometria plana, ok? E a geometria espacial. Aí tu diz pra mim, tia, o que seria a diferença entre um e dois? A diferença gritante é essa, ó. A geometria plana é aquela geometria que ela meio que acontece só quando você desenha no teu caderno, no quadro, no livro, ou seja, num plano. Porque ela só tem duas dimensões. Olha aqui, ó. Quais são as principais? Existem várias, né? Mas aqui eu coloquei só duas pra você. Que é o quadrado, ó. Pode perceber que ele tem somente duas dimensões. Quem não lembra que uma dimensão é isso aqui, ó. Comprimento, altura.
Ah, professora, eu não estudei assim, eu estudei como comprimento, largura, tudo bem. Mas é importante tu entender o quê? Que tem somente duas dimensões. Então, essa aqui, ó, o quadrado, o triângulo, o trapézio, o paralelogramo e algumas outras figuras que vocês vão estar estudando depois detalhadamente, elas são consideradas geometria plana por ter somente duas dimensões. E aí vem para ti a segunda parte, que é a geometria espacial. E quando você vir ler com calma aqui, ó, vai perceber que ela vai ser a parte que vai apresentar três dimensões. Como assim, professora? A geometria espacial é a geometria do nosso universo, né? Quando você pega o cubo, eu não sei o que é um cubo, o teu dado, né? O dadinho, né? Pega o dado. Justamente você só consegue segurar ele porque ele tem três dimensões, que é a nossa espessura. Então, diferente do quadrado, o cubo ele vai ter o comprimento, vai ter o quê? A largura, e ele vai ter uma terceira dimensão, que é a nossa espessura, né? É o que faz eu segurar um objeto, basicamente, né? E tem também pra gente o cilindro, que eu coloquei como exemplo, que pode te remeter à ideia da lata de óleo, né? Ou então do barril lá do Chaves. Essas formas matemáticas aí são o cilindro, tudo bem? Então, pode perceber que existem várias formas matemáticas espaciais também, né? Só que hoje eu coloquei para ti somente duas por exemplificação. Mas, como eu te falei, no capítulo mais na frente a gente vai estudar detalhadamente o porquê tem esse nome, o porquê de ter certos pontos, o que é uma aresta, o que é, né, um lado, o que é um vértice da figura e tudo mais pela frente. Mas é só a gente ter um pouco mais de paciência. De inicial, o que eu preciso de ti hoje é duas coisas, tá? Saber a diferença entre as retas, né? Que só existe a concorrente e a paralela. E saber que dentro da geometria eu estudo duas formas. As planas, que só tem duas dimensões, e a espacial, que tem três. Tá, galera? É isso. Dentro da parte do exercício que vai ficar para você, pega o teu material lá. É a página 59, tá? Que eu também vou fazer para ti. Vamos fazer algumas resoluções comentadas também, não te preocupa, mas de imediato eu quero que você tente dar essa assistência aqui nesse exercício da página 59, que só é a parte teórica do assunto. Percebe que ainda não tem nenhum cálculo. Isso aqui é apenas definições formais. Tudo bem, galera? É isso. Obrigada e até a próxima.